modelo de transporte de sedimentos, vamos pegar um pouquinho aqui a referência técnica e olhar o mínimo necessário para a gente poder trabalhar com isso, tá? Vamos pegar aqui lá na referência técnica, que está no CIS Bahia, lá no site, né? Estou pegando aqui a mesma que está no site. Vamos olhar aqui o conteúdo. Vamos olhar aqui modelo de processos sedimentológicos, o nível 4 aqui, tá? O que nós temos que entender no CIS Bahia? Primeiro, tem modelo de processo. Está aqui, ó, esse primeiro parágrafo aqui é importante. Ó. Esse capítulo trata de modelos de sedimentos não coesivos. Para sedimento coesivo, tem que ver o capítulo 5. Tem dois tipos de sedimento que a gente trabalha normalmente, que são os sedimentos muito finos, como silt e argila, e tem coesão. Eles têm uma cola, são gosmentos, lamosos, tem grude, tá? O nome técnico desse grude é coesão. Essa coesão decorre de um monte de coisas, tá? Interação físico-química entre as partículas, presença de matéria orgânica, nível de compactação dos sedimentos, é um negócio bem complexo. E o outro tipo de sedimento são aqueles soltos, que normalmente é de silt grosso para cima, areia muito, muito fina, silt grosso para cima, para material mais grosseiro. É o sedimento grosso, sedimento solto. Esse sedimento solto não tem coesão e ele tem um comportamento bem diferente do sedimento fino. O comportamento se destaca, de um modo geral, da seguinte forma. Número 1, o transporte de sedimentos no meio fluido, ele pode ser feito de dois modos extremos e de tudo entre eles. Os dois modos extremos são, número 1, o sedimento mais pesado, mais grosseiro, em geral, ele vai arrastado pelo fundo. Então, é um transporte de fundo. Número 2, o sedimento, quando ele é muito pequeno, a partícula dele é muito fina, ele é muito leve, ele demora para afundar. Então, ele facilmente é mantido em suspensão na água. E aí você tem o chamado transporte em suspensão. Existem algumas variáveis muito importantes que relacionam o sedimento e a água. As principais dessas variáveis são características do sedimento. Primeiro, massa específica do sedimento. Qual é a composição físico-química dele que vai dar a sua massa específica? Tipicamente é quartzo, calcário, granito, essas coisas. Geralmente, a maior parte é quartzo das areias, né? Mas pode ter outras coisas. E costuma ter massa específica em torno de 2.600 a 2.700 quilos por metro cúbico. Massa específica do grão. Segunda coisa que caracteriza o grão é o diâmetro. Qual é o tamanho do grão? Tá? Então, dependendo do tamanho, ele vai ser mais pesado ou mais leve. Terceira coisa que caracteriza o sedimento é o fator de forma. O grão é mais redondo, ele é mais chato. O fator de forma é muito importante para definir uma quarta característica que interage água-sedimento. Vamos chegar lá daqui a pouco. O fator de forma, ele é fundamentalmente, tá? Definido como, deixa eu botar aqui na escrita aqui, o fator de forma, vamos botar aqui, ó, FF, fator de forma, tá? Ele é definido como sendo raiz de BC dividido por A. Quem são A, B e C? A, B e C são, respectivamente, os diâmetros principais de um grão. Imagine um grão aqui assim de sedimento, tá? Ele vai ter um diâmetro maior, ele vai ter um diâmetro
segundo maior, e vai ter um terceiro diâmetro maior. Então, imagine isso aqui tridimensional. Imagina uma bola de futebol americano, um grão de arroz, ele tem o A, é o mais longo, o B é o segundo mais longo, perpendicular ao A, e o C é o terceiro mais longo, que é mais ou menos perpendicular ao B, ao plano BA, tá? Mais ou menos. Então, variáveis que interessam: massa específica do grão, diâmetro do grão, que caracteriza o tamanho, fator de forma do grão. Na água, massa específica da água, viscosidade da água. Então, essas três variáveis do grão, essas duas variáveis da água, massa específica, viscosidade, e no caso do grão, massa específica, diâmetro e fator de forma. A interação dessas 5 variáveis, 2 da água, 3 do sedimento, vai resultar numa outra variável que define a interação do sedimento com o fluido, que se chama velocidade de sedimentação, ou velocidade de queda, ou velocidade de deposição.